Que a graça para nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com você, amado irmão. Nesse 4 de novembro, o santo do dia é São Carlos Borromeu, o reorganizador da Igreja Católica. Borromeu trabalhou arduamente para que as coisas fossem se organizando. Então vamos ver aqui. Carlos, da ilustre família Borromeu, nasceu no 2 de outubro de 1538, em Aurona, Itália. Menino revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e pelo temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, ou miniatura, né? Altares miniatura, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitavam as funções sacerdotais que tinham observado na igreja. O amor, a oração e o aborrecimento aos seus revestimentos profanos era o sinal mais positivo da vocação sacerdotal. Sacerdócio e reorganização da Igreja Católica. No ano de 1562 veio Carlos, a graça do sacerdócio. No silêncio e da meditação, Carlos lançou os planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base fundamentada da renovação, consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal. Foi eleito Papa com o nome de Pio IV. Para essa necessidade reclamada por todos os amigos da Igreja, de fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. São Carlos Borromeu, dom da caridade. A caridade que abre os corações. São Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações também. A religião, por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres. Reservava para si só o indispensável, heranças ou rendimento que lhe vinha dos bens da família, distribuía os entes. Os desvalidos, tudo isso, aguentar comparações com as obras de caridade que o arcebispo praticou quando, em 1569 a 1570, a fome e uma epidemia se espalhasse, a peste invadiria a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pediu ele própria esmola para os pobres e abriu assim as fontes de auxílio que teria ficado fechadas. Consolava os pobres. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes, dos quais ninguém lembrava, consolava e dava-lhe santo sacramento. Tendo se esgotado toda a fonte de recurso, Carlos lançou a mão de tudo que possuía para amenizar a triste sorte dos doentes, mas com o sacerdote tinha pago com a vida de sua dedicação a serviço do doente. Deus conservava a vida
do arcebispo, este se aproveitou de sua ocasião para dizer: durar a verdade ao ímpio e ricos, esquecido de Deus. Encontro com o Papa Gregório XIII não só rejeitou as acusações fundadas feitas ao arcebispo, como também recebeu Carlo Borromeu em Roma com as mais altas distinções. Em resposta a esse gesto, o Papa, o governador de Milão, organizou no primeiro domingo da Quaresma de 1579 e digna de prestígio carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente na hora da missa celebrada pelo arcebispo. São Carlos Borromeu possuía um coração bondoso com os malfeitores. O mesmo governador e tanta guerra ao prelado moveram tantas hostilidades contra São Carlos, estimularam no leito de morte. Reconheceu o erro e teve consolo da assistência do Santo Bispo na hora da angústia do seu sucessor, Carlos de Arão, duque de Terra Nova, viveu sempre a paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou nesse período só 2 anos. Páscoa definitiva, quando em outubro de 1584 começou a era do costume retirar-se para fazer exercícios espirituais, teve forte acesso de febre, e aos quais não deu a importância, e dizia: um bom pastor de alma deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os ascensos renovar-se e consumiram as forças do arcebispo ao receber o santo sacramento. Expirou ao 3 de novembro de 1584. Sua última palavra foram: eis, Senhor, eu venho já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. Sua beatificação em 1602 por Clemente VIII, depois de canonizar em 1610 pelo Papa V, que fixou a festa do santo para o dia 4 de novembro, a grande influência de São Carlos Borromeu, pelo que realizou em Milão, serviu de exemplo para a reforma da Igreja, que aconteceu em muitos outros países, no espírito do Concílio de Trento. Oração. Ó grande bispo, que na tua sabedoria soubeste organizar a Igreja, adequá-la ao tempo, dai a mesma sabedoria aos nossos bispos responsáveis, para que sejamos sempre atuantes na sociedade e propagadores do Evangelho como grande obra de caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Isso, hoje, é a história do santo do dia, São Carlos Borromeu. Que Deus abençoe. Compartilha, deixa o teu like. Paz e bem.